O nosso convidado de hoje é o Dr. José Ricardo dos Santos Lu Júnior. Ele é o CEO da Lide China. É também o gerente institucional do BNZ Advogados. É um prazer tê-lo conosco. É uma honra estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Por favor, nos fale sobre 5G. O que é que mudará no mundo face ao 5G? O 5G ele vai mudar o modo como nós vivemos, em todos os aspectos, mas principalmente no sentido de velocidade da conexão. O 5G transformará as casas por conta da internet das coisas. Permitirá a telemedicina, ou seja, uma cirurgia ser feita por um médico em um ponto e o paciente num outro ponto. Né? Não necessariamente no mundo, não exatamente numa cidade, no mundo. Podemos estar, por exemplo, tendo um médico nos Estados Unidos e um brasileiro, um paciente aqui sendo operado por esse médico lá dos Estados Unidos, sem a necessidade de translado. Então, esse é um tipo de tecnologia que vai permitir também, por exemplo, a existência do quê? De veículos autônomos na rua. A gente pode continuar usando o nosso smartphone e o carro ele vai ser guiado por um computador. Um dado que é muito importante do que muda do 4 para o 5G. Sim. É a questão da redução da latência. E redução da latência significa a redução da velocidade de transmissão. O que é latência? É a redução da velocidade. Né? Então, quando o aumento, da velocidade e a redução do período que haja entre o ponto de você apertar o botão e a execução, né, ele é diminuído, para que não haja nenhum risco. Imagine, por exemplo, um veículo autônomo em que haja uma latência de 4G. Isso pode causar um acidente. Com certeza. Então, essa diminuição da latência permite uma velocidade de conexão maior. Bom, na verdade, nós temos hoje dois polos se degradando. Existe um polo chinês, existe um polo americano, debatendo o tema e a importância. Na sua avaliação, por quê? Não é só o bem-estar das pessoas, não é só a possibilidade de cirurgia. Que eu estou aqui, faço a cirurgia na China ou nos Estados Unidos. O que é a mais que tem nisso? O que é que tem de militar? O que é que tem de segurança nacional? Os outros fatores que não estão em debate via de regra na sociedade. A tecnologia 5G vai revolucionar a sociedade a tal ponto que quem for o detentor dessa tecnologia vai liderar o mundo. Então é uma questão de uma disputa também geopolítica. E é por isso que temos visto essa guerra comercial já existente entre Estados Unidos e China sendo acirrada por conta da tecnologia 5G. Agora, vamos aprofundar mais ainda. Existem eleições nos Estados Unidos, o presidente Trump tentando se reeleger e o candidato Biden tentando se eleger ou reeleger vice-presidente, etc. Mudaria alguma coisa na política americana, na sua avaliação, ou não, independente de quem vença as eleições? Olha, olhando sobre o ponto de vista brasileiro, né, temos acompanhado aí uma certa aproximação do presidente da República, Jair Bolsonaro, com Trump, né? Isso pode ser reduzido com aí uma eventual eleição do Joe Biden, né? E por incrível que pareça, os chineses hoje têm tido o maior receio do ingresso do Joe Biden como o presidente eleito do que o Trump, porque os chineses afirmam que o Trump ele já é previsível, ou as suas ações e as suas atitudes elas podem já ser esperadas, né, de uma certa reação ou outra. E já na questão do Joe Biden, eles ainda não têm ainda uma ideia exatamente sobre quais são as implicações. O que é importante nós analisarmos, independentemente da eleição americana, é o nosso interesse nacional. Onde nós vamos chegar agora. Na sua avaliação, Brasil, ele tem vários desafios nessa escolha. Uma delas é
que é o maior consumidor de bens, produtos e serviços do Brasil na balança internacional. Eu queria responder primeiro essa pergunta para chegar na próxima. Por favor, sua avaliação. Olha, o Brasil, os dois maiores parceiros comerciais do Brasil são a China e os Estados Unidos. Sem dúvida. A relação comercial de importação e exportação Brasil-China no ano de 2018 e também no ano de 2019 foi respectivamente de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões. 100 bilhões de dólares americanos em 2018 e esse feito foi repetido em 2019. Já em relação à pauta de Brasil e Estados Unidos, em 2018 foi de 58 bilhões e depois em 2019 foi de 59 bilhões. Então uma diferença aí de quase 40 bilhões de dólares. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 e foi o primeiro país na América Latina a chegar à cifra de 100 bilhões de dólares com a China. Foi o primeiro país aqui no continente a chegar nessa cifra. O desafio, ele passa agora também por uma relação comercial. Sem dúvida alguma. E sem dúvida nenhuma haverá retaliações ou dos Estados Unidos ou da China em função da escolha, porque o que está em jogo não é balança comercial, mas é hegemonia mundial, é isso? Eu acredito que esse momento é um excelente momento para o Brasil discutir a política de indústria nacional. Por quê? A questão do 5G ela pode ser analisada sobre o ponto de vista técnico e o ponto de vista jurídico. Mas é um momento também para rediscutirmos o que nós queremos no futuro. Porque a tecnologia 5G veio para revolucionar a sociedade. Então nós podemos, nesse momento... E é irreversível. Irreversível, sim, sem dúvida alguma. Nós podemos, nesse momento em que haverá o leilão em 2021, analisarmos qual é a nossa pauta de negociação, uma agenda proativa com os Estados Unidos e qual é a nossa pauta de negociação com a China. A China, por exemplo, ela tem uma política chamada de cinturão e rota, que é a retomada da antiga rota da seda terrestre e marítima, em que a China desenvolveu está desenvolvendo a sua infraestrutura no mundo através de todo o seu know-how, seu conhecimento, a sua capacidade na questão da infraestrutura e financiamento. Mas, além disso, a China tem desenvolvido a rota da seda digital. O que é a rota da seda digital? A rota da seda digital é o desenvolvimento da China, a parceria da China com o mundo em 3 vertentes. Uma delas é a telecomunicação 5G, a outra é o comércio eletrônico e a última é a questão das cidades inteligentes. Comércio eletrônico, podemos inclusive mencionar o Dia dos Solteiros do grupo Alibaba, dia 11/11. Em 2017, esse número ele tem aumentado substancialmente. Em um único dia, eles conseguiram, em 2017, fazer vendas no volume total de 25 bilhões de dólares americanos. Em 2018, isso foi para 30,8 bilhões de dólares americanos. Em 2019, foi para 38,4 bilhões de dólares americanos. Pouco tempo atrás, essa cifra ela equivalia a 365 dias de comércio eletrônico no Brasil. Então, nós podemos receber essa tecnologia, esse know-how, essa transferência de tecnologia, para quê? Para desenvolver o polo industrial brasileiro. Eu não tenho dúvida que a relação que nós temos entre Brasil e China pode trazer aí diversos benefícios para o Brasil, sobre o ponto de vista de manufatura inteligente, de inteligência artificial, internet das coisas e outras tecnologias. Eu relembro aqui aos telespectadores que basicamente o que nós temos hoje é muito pequeno se comparado ao investimento que a China faz em ciência, tecnologia e inovação. A China, ela investe anualmente 2% do seu PIB em inovação. Que é quanto? Trilhões de dólares. Trilhões de dólares por ano. Por ano. Em tecnologia. Então, quando se fala de 5G, quantas pessoas estão trabalhando no desenvolvimento de tecnologia da China? Você tem esse dado? Olha, uma dúvida, inclusive, muito interessante para a gente apresentar, especialmente na questão da Huawei. A Huawei hoje é um expoente da tecnologia 5G chinesa
E a Huawei ela tem 196 mil empregados, sendo que metade desses empregados trabalham especificamente na área de pesquisa e desenvolvimento. Só no ano passado, a Huawei investiu 18,5 bilhões de dólares americanos em pesquisa e desenvolvimento. E isso quer dizer muito, né? Por quê? Porque se compararmos hoje os dados, o William Barr, que é o Procurador-Geral da República, fez uma análise e já afirmou que a Huawei e a ZTE, elas correspondem aí, elas representam quase 40% de todos os contratos que foram assinados no mundo. Já a própria Nokia representa 17%. E a Ericsson, que é uma empresa sueca, 14%. Então, a China tem aí liderado a questão da tecnologia 5G, com uma assinatura só. A Huawei, por exemplo, já tem uma assinatura de 90 contratos no mundo. Na verdade, quando a gente ouve isso, a gente não vê nenhum grande fabricante americano desenvolvendo tecnologia. O que se tem é a área de telecomunicações, que são gigantes, que o mercado americano representa praticamente 40% a 50% do mercado mundial, e o foco é o poder no mundo. É isto que está em jogo. A disputa é para verificar quem que vai ter a hegemonia no mundo. Então é uma disputa muito mais... é uma guerra, né, em que os Estados Unidos afirma que a China não está desenvolvendo a tecnologia 5G sob o ponto de vista de telecomunicação, mas sim sobre uma arma militar. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, inclusive, considera a telecomunicação chinesa do 5G como um cavalo de Troia chinês. Por quê? Porque a discussão está na questão da vulnerabilidade. E essa é a minha opinião. O Brasil tem que olhar os seus interesses nacionais e não a questão ideológica. Por quê? Porque os Estados Unidos afirmam que os equipamentos chineses têm o backdoor, ou seja, uma brecha de entrada em que a empresa chinesa tem acesso aos dados dos clientes. E, na verdade, a Huawei ela já, inclusive, disponibilizou ao mundo os seus equipamentos para que, mediante uma perícia técnica, seja apresentado se realmente há ou não essa vulnerabilidade. Sob o ponto de vista brasileiro, é importante analisarmos o leilão, né, a licitação do 5G aqui no Brasil, sobre vários aspectos, né? O governo brasileiro tem, através do Gabinete de Segurança Institucional, o próprio Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Comunicações e a Anatel, analisado diversos pontos sobre a questão do 5G. Na questão da vulnerabilidade, cabe à Anatel analisar quais são eventuais pontos que podem ser vulneráveis para a gente eliminar qualquer discussão sobre esse ponto de vista técnico. Dr. José Ricardo dos Santos, nós agradecemos muito a sua participação, aos esclarecimentos dados à sociedade e desejando que o Brasil opte pelo melhor caminho, pelo bem de toda a sociedade e que o 5G é irreversível no mundo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.